Hello, boys. How are you? So, let's go. Então, aqui, nessa atividade, é continuação do there is e do there are, que a gente aprendeu em algumas aulas passadas. Então, lembrando que o there is, que é este primeiro, aqui, ó, there is, significa que existe apenas um. E quando a gente coloca o there, por exemplo, there are, vou colocar aqui na letra B, porque na letra B fala de livros de matemática. Se a gente olhar aqui, ó, math, que é matemática, nós temos 2 livros. Então, quando é 2 ou mais, 3, 4, quanto for, que não seja um só, a gente vai usar o there are. Então, o there are é usado sempre no plural e o there is sempre usado no singular. Então, você vai observar aqui os livros e as matérias que pertencem a cada livro. Então, olha só, English, Math, Português e History. E aí, cada frase, ela vai pedir para você completar quantos livros tem de cada matéria. Nesta segunda, ele fala de math books. Então, livros de matemática, nós temos, olha só, 2 livros. Então, neste espaço aqui da letter B, nós vamos escrever there are 2 books, math books in the bookcase. Na letter C, ele pede para você procurar pelo English Books, que são os livros de inglês. Quantos English Books tem nesta prateleira? E olha só, do History Books, que é na letter D, tem apenas one. Então, essa palavrinha only significa só. Então, você vai escrever o there is ou there are aqui e a quantidade, que é um só, neste segundo espacinho. There, aí você vai completar aqui, only one history book in the bookcase. Quando é pergunta, a gente sempre usa, na letra E, ó, é uma pergunta. Então, a gente sempre usa o is ou are antes, por isso que o espacinho está aqui no início. Como ele está perguntando dos livros de geografia, mas ele fala aqui livros no plural, livros, então a gente vai completar aqui com are, porque ele usou a palavra books no plural, mais de um livro. Há livros de geografia aí nessa prateleira? Não, né, ó, não tem. Como não tem, então esse are, ele vai ter que ser na negativa, que é o aren't. No, there aren't. E no último, aqui tá falando se tem livro de arte. Também não tem livro de arte, olha só. Essa palavrinha aqui é a mesma coisa que um. Quando a gente usa um, a gente tem que usar o is. Só que como não tem nenhum livro, então ao invés de usar o is, nós vamos usar o is com o not, que eu posso escrever desta maneira, is not, ou então eu posso escrever da forma abreviada, isn't. There isn't an art book in the bookcase. A segunda, você vai responder de acordo com esta imagem aqui da sala de aula. Estes 2 livros, só para ficar claro que não dá para enxergar muito bem o que está escrito, esses 2 livros, eles são livros de histórias, livros de história. Então, a primeira pergunta, how many books are there in the classroom? Quantos livros tem nesta sala de aula? Então, você vai responder, como tem 2 livros, então a gente usa o there
are, e aí você vai responder a quantidade de livros. Letter B. Are there English books in the classroom? Tem livros de inglês? Não, né? Só tem 2 livros de inglês. 2 livros de história. E tem mais um aqui embaixo. Agora que eu percebi que tem mais um livro, né? Aqui embaixo na prateleira. Mas não fala que livro que é. Então, a gente vai dizer que não tem. Para falar que não tem, a gente vai usar no. Como a pergunta aqui foi com are there, então a gente vai negar também usando o there are. Então, vai ser no, there aren't books in the classroom. Next. What time is social studies class? Qual hora, né? Que horas são? Que horas que vai ser a aula de estudos sociais? Tá ali na lousa, ó. We have social class at 3 o'clock. E what day is today? Olha só também aqui, ó. Today is Tuesday. Então, vocês vão responder essas 2 atividades na aula de hoje. E assim que vocês terminarem, vocês me enviam. Caso vocês tenham dúvida de alguma pergunta, alguma palavra, daí vocês podem me enviar mensagem aqui pelo grupo mesmo, tá bom? Bye bye, students. See you!